Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde, muito foco nos estudos e aproveitando essas aulas no máximo, essas aulas não presenciais. Todos nós estamos com muita saudade de vocês. Eu, professora Juliane, estou com muita saudade de todos vocês, das nossas conversas, das nossas broncas, dos puxões de orelha. Bom, então pedindo a Deus para tudo isso passar logo e nós nos encontrarmos nas nossas aulas presenciais com novas metodologias, novas abordagens, novo olhar, não é mesmo? Então vamos à nossa aula? Bom, meninos, na última aula eu pedi vocês que fizessem a atividade que estava disponibilizada naquele roteiro. E a atividade é referente ao gênero textual que nós estamos estudando nesse momento. Qual é o gênero? Conto. Bom, meninos, dois fatores que eu quero abordar com vocês aqui nesse vídeo. Primeiro, intertextualidade. Segundo, paráfrase. O que é um e o que é o outro. Dentro desse texto, quando vocês leram o conto, quando vocês leram a história, eu tenho certeza que todos pensaram em qual história? A de Chapeuzinho Vermelho. Mas o título dessa história não é de Chapeuzinho Vermelho. Como que é o título? Fita Verde no Cabelo, Nova Velha História, João Guimarães Rosa. Aqui eu trago para vocês o que é intertextualidade. Intertextualidade é um diálogo com outro texto. Professor, o que é esse diálogo? Essa maneira, esse fato, essa nova versão de contar uma história. É intertextualidade. Vocês viram que o autor do conto, o João Guimarães Rosa, ele contou a história do Chapeuzinho Vermelho, porém na perspectiva do autor. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, ele não usou essa figura de Chapeuzinho Vermelho. Qual que é a figura que ele usou no texto? A menina da fita verde no cabelo. Aí, ele faz referência ao texto Chapeuzinho Vermelho, com a história do lobo, da vovozinha, mas trazendo esse novo olhar, essa nova abordagem. É como se ele pega a história de Chapeuzinho Vermelho e refaz na perspectiva dele. Isso chama intertextualidade. Isso é o diálogo que nós vamos dizer. O texto dialoga com o texto do Chapeuzinho Vermelho. E aí, o outro fator é a paráfrase. Lá no texto que vocês receberam, diz que paráfrase é quando um texto é muito semelhante ao outro, apresentando uma variação mínima. Vamos, então, abordar algumas variações que trazem esse texto? A primeira variação que eu já citei é a questão do ser Chapeuzinho Vermelho. Aqui não é chapéu. A menina não é a menina do chapéu vermelho, mas é a menina da fita verde no cabelo. Então, olha para você ver. Ela faz aquele trajeto pela floresta. Ela escolhe um outro caminho. A variação entre a história original da Chapeuzinho Vermelho para a história, para o conto da menina da fita verde no cabelo é muito pouca. Então, nós temos uma variação mínima. A história, ela se baseia na história da Chapeuzinho Vermelho, mas tem algumas variações, algumas readaptações que o autor coloca, mas quando ao ler este conto, qual a história a ser lembrada? A da Chapeuzinho Vermelho. Então, isso é intertextualidade, porque está dialogando com o outro, e a paráfrase é quando o texto faz essa mínima variação. Ele retira algumas coisas e mantém a história original. Então, há também um outro termo, comentando bem rapidinho, a polêmica. Lá no texto vai dizer que é quando há um desencontro de ideias entre um texto e outro. Então, acontece essa polêmica. Então, nós vamos dizer que a polêmica dentro da história da menina da fita verde no cabelo com a do Chapeuzinho Vermelho é quando há esse desencontro de ideias. Olha o desfecho da história.
Olha o desfecho da história do Chapeuzinho Vermelho. São as mesmas, então há um desencontro aí de ideias. Depois, a paródia. Quando há outro tom do riso, do humor, da sátira, estamos diante de uma paródia. Então, eu tenho certeza que todos já ouviram falar de paródia de música, né? Quando pega uma música e faz a paródia dela. Então, aqui no texto é mais ou menos isso. Quando há um tom de riso, quando há um tom de humor. Então, lá na história do Chapeuzinho Vermelho, talvez o humor seja uma coisa, que nesse conto o humor já é voltado para outra coisa. Então, tem a paródia dentro do texto. Bom, meninos, então no início do vídeo eu tinha dito que eu ia comentar sobre dois pontos, né, que era a paráfrase e a intertextualidade, e acabei comentando também sobre a polêmica e a paródia. Se ainda tiver alguém que tem dúvida, principalmente nesses dois pontos de intertextualidade e de paráfrase, chama lá no privado, estarei respondendo para vocês. Espero que vocês tenham compreendido o texto, compreendido as questões e compreendido esses dois pontos, esses principais dois pontos. Que nós também veremos outros textos que abordam essa intertextualidade, certinho? Então vamos ao nosso trabalho? Lembre-se durante o dia do nosso trabalho, manter-se hidratado, parar alguns minutinhos, uns 5 minutinhos, fazer alguns exercícios laborais para relaxar, para tirar essa tensão do dia a dia, tá bom? Então encontro vocês lá na atividade, certinho?